cresceu com o casal. Exatamente. E conversamos assim, bem juntinhos, tá? Eu devo muito a ela. Então, nutrir... Ela é mais inteligente do que eu, é mais capaz. Coisa boa. Então, nutrir a relação também faz nutrir o dinheiro, não é não? Claro. Que bom, Vicente. Fico feliz de você estar por aqui. Ela está aqui lá, quando você conversar, ela vem, porque ela, mesmo em casa, não tem tempo sobrando para nada. Eu sei. Tudo é bem cronometrado. Eu sei. Aí ela diz, quando a Eugênia começar a falar, eu venho para casa. Muito legal. E como é que está nessa relação aí? A sua empresa está em funcionamento? Como é que vocês estão se comportando nesse momento? Nós estamos funcionando porque, como você sabe, o nosso negócio foi considerado de utilidade, né? Isso. E aí está aproveitando bem isso. Há uma perda bem significativa, sim, mas você sabe que eu tenho mais de uma unidade, né? Tem algumas delas que ficaria mais econômico fechar. Entendi. Mas fechar não é uma boa, porque é o primeiro passo para fechar de vez. É verdade. Empresa fechada acaba viciando, né? Empresa não nasceu para ficar fechada. Exatamente. Então nós estamos fechando de maneira nenhuma. Só se for obrigado, né? Mas como há uma brecha aí, a gente está indo muito bem. Mas eu já tenho meu filho, cuida da loja de Olinda, meu irmão caçula cuida da loja do Pina, na loja da Caxangá tem um gerente bem competente, e eu estou aprendendo muito, viu? Você tem nos ensinado bastante. Ai, que bom, fico feliz de estar sendo... Parabéns. De estar sendo útil, né? Porque o meu objetivo é que a gente coloque o foco aonde a gente pode fazer alguma coisa. Viu? Então... Deixa eu fazer uma observação. Pode fazer. Marquinho. Sim. Esse casado, sabia disso? Sei. Hoje ele tá assistindo a ele com a esposa, entendeu? E você vai dar um minuto para ele viver também 38 anos como eu, né? E mais do que isso, né? Principalmente nessa fase que ele está construindo uma família. Aí é que a gente precisa ter solidez na empresa, né? Pois, Vicente, eu vou chamar a minha convidada. Chame a sua esposa e vamos embora ouvir a Eduarda Almeida, tá bom? Chamar agora. Obrigada. Tchau. Vamos lá, toca. Duda Almeida, cadê a sua solicitação? Op. Duda Almeida, estou aguardando a sua... Não apareceu aqui, Duda. Agora, pronto. Olá, Duda. Olha eu aqui, você pra mim está no escuro. Eu tô no escuro, então deixa eu dar uma olhada aqui. Agora apareceu a Margarida. Agora. Pessoal, essa é Eduarda Almeida, a minha convidada de hoje, uma pessoa que eu tenho um amor muito grande e eu digo que eu comparo a Duda, ela era uma lagarta, toda dentro aí de um casulo e ela despertou para uma grande capacidade dela de interagir com as pessoas, transformar a vida das pessoas, e ela vem fazendo um trabalho muito lindo com famílias. É uma pessoa que, além de tudo, ela transborda a fé e contagia a gente nesse processo. Então, Duda, seja muito bem-vinda. Gratidão. Para mim aqui é um enorme
com você. E concordo com o Vicente, viu? Você está muito bonita. Ai, obrigada! E olha que eu estou sem escova. Hoje eu lavei o cabelo, então o cabelo, quando eu lavo, ele fica meio desarrumado. Mas eu estou gostando dessa minha fase, não vou mentir não, viu? Acho que eu precisava passar um pico sabático. Duda, muito bom, Eugênia. Fala um pouco de você, o que é que você vem fazendo hoje para essa construção familiar, antes da gente entrar no nosso tema. Eugênia, vem como você, que foi minha coach, sabe o início dessa trajetória, né, a descoberta de um novo mindset, uma nova forma de ver as coisas, a importância da inteligência emocional. E com a minha trajetória de vida, a minha experiência, eu decidi abordar casamentos, né? Coach de relacionamentos, e aí me apaixonei também pela terapia familiar e de casal, que eu venho agora no andamento do curso dessa formação, e minha base cristã, bíblica, que para mim é a minha referência e o que me leva adiante nessa missão, que eu tenho como missão. Então é um prazer enorme estar aqui com você para a gente falar sobre um tema tão importante que envolve duas questões também sobremaneira muito importantes: casamento e dinheiro. Isso aí. E Vicente acabou entrando assim antes de você e dando um depoimento de 38 anos de casado, trabalha com a esposa, administram juntos 3 unidades, 3 empresas, e ainda por cima dizendo, né, para um casal recém-casados, bem dizer, desejando que cheguem aos 38, aos 40. Duda, relacionamento por si só, já diz o nome, né? É um processo. Relacionamento é algo que é constante. Essa construção do envolvimento das pessoas, porque são 2 seres, né? Você tem ali um cônjuge, você e seu cônjuge, embora casados, mas são 2 pessoas. Só que existe, algumas vezes, uma empresa no meio dessas 2 pessoas, existem filhos, existe o dinheiro que circula, seja de uma fonte só, seja de 2 fontes. Quando eu lancei esse tema, eu tive a grata surpresa de receber 2 relatos que muito me comoveram. E eu gostaria de trazer para você, até fazer uma avaliação. Eu não vou revelar o nome das pessoas, porque eu não consegui falar com elas para que elas permitissem que eu falasse o nome delas. Mas, enfim, eu vou chamar, primeiro caso, a Ana. A Ana relatou para mim que ela hoje é divorciada por causa de questões de má administração financeira do casal. Eles tinham uma conta conjunta e o seu esposo gerenciava muito mal o dinheiro, fez dívidas e, no fim das contas, ela ficou com a dívida, sem o marido, e hoje em dia ela tem pavor de casamento, porque diz que nunca mais vai partilhar nem conta e nem o casamento dela, nem a casa dela com mais ninguém, porque ela se sentiu traída. E o divórcio, né, na verdade, questões financeiras é a segunda maior causa de divórcio no mundo. Então, queria ouvir você sobre essa questão, Duda. Eugênia, eu gosto muito de remontar aos princípios, a base, né, e a premissa também de tudo. Então, tudo passa pela seguinte questão: o que é casamento para mim e qual é a função do dinheiro na minha vida? Quando a gente estabelece essas 2 premissas, tudo mais que a gente vai fazer é uma mera decorrência. Então, os problemas envolvendo relacionamento a 2 são inúmeros. Os problemas envolvendo questões financeiras também são inúmeros. Agora, todos eles se resolvem quando você volta para o princípio, para a premissa. Exemplo, se você decide casar para ver se dá certo, provavelmente na primeira dificuldade você vai recuar. Se você decide casar para
bem morosa para mim é uma aliança que eu faço com alguém. Qual o meu desejo de preservar outras pessoas de dores, né, e de outras consequências advindas de um rompimento. Então, não é o problema pelo problema, é o problema quando comparado com a base principiológica dele, com o valor que sustenta ele. Com o dinheiro a mesma coisa. Se eu quero trabalhar para ser independente, se o dinheiro tem essa função de me dar independência, dificilmente eu vou partilhar esse dinheiro com alguém, porque eu não vou partilhar a minha independência. Se o dinheiro vem para juntar, para cumprir um objetivo a dois, se ele vem para realizar sonhos em comum, a minha postura diante do dinheiro é outra, que eu não enxergo ele como sendo a minha independência, mas como sendo algo que eu uso ao meu favor, de acordo com o que eu estabeleço como a minha felicidade. Então, firmadas essas premissas, e aqui eu quero deixar claro o seguinte, tanto no coaching quanto na terapia, existe uma máxima de que o profissional não impõe o valor dele ao cliente. Ao contrário, se uma dinâmica familiar funciona de uma determinada forma e causa bem-estar para todas as pessoas envolvidas, a gente não vai interferir nisso. Certo. Da mesma forma, na questão do dinheiro. Vamos supor que eu tenha uma convicção de que todo casal tem que ter uma conta conjunta. E eu atendo um casal ou uma família em que isso não acontece, mas eu vejo que isso não é um fator de dissonância entre o casal. Para que vai se mexer nessa história? Entende? Entendi. Então, sempre os problemas são diversos, mas todos eles remontam ao princípio. O que é que eu espero construir numa união a dois? Por que é que eu decido casar? E qual é o valor de um casamento para mim? Da mesma forma com o dinheiro. Qual é a função que o dinheiro tem na minha vida? Ele vem para me dar independência, autonomia, ou ele me vem para que eu possa realizar sonhos junto com alguém, que eu construí com alguém? Agora, Duda, até no caso da Ana, que eu falei, quando se coloca que um casal, ele toma a decisão de ter uma conta conjunta, isso parte de um princípio de uma expectativa de confiança e lealdade entre as partes, né? Então, se supõe, né, por exemplo, se eu tenho uma conta conjunta com o meu marido, eu suponho que ele vai ter tanto cuidado quanto eu. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma é eu me permitir dividir, como você mesmo falou, né, essa minha independência, eu vou dividir com alguém. E o segundo ponto é eu vou respeitar esse pacto, porque eu vejo uma conta conjunta como um pacto firmado. Eu estou dizendo que eu estou pactuando com você, inclusive a minha vida financeira. Seria isso? Sim, perfeito, Eugênia. E o importante é saber exatamente qual o valor que cada um dá a essa questão da conta única. Porque para que a gente não confunda isso com amor. Do tipo, se o homem entende que a conta tem que ser única, porque para ele o valor confiança tem que ser absoluto e envolve questões financeiras, mas a mulher entende que não, porque isso pode ser motivo de conflito, pode ser motivo de controle, de desentendimento, então ela prefere tirar um ponto estressor do casamento e entende que as contas podem ser separadas, embora o casal acorde sobre a utilização desse dinheiro. Entendi. Mas ele não pode entender que isso é falta de amor, falta de confiança dela. Ela apenas não tem o mesmo ponto de vista que ele sobre isso. E tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado, tem que ser conversado. Por isso que os pactos antinupciais são importantes. Olha aí, eu não sei se já fizeram os pactos nupciais. Vicente, 38 anos. Será que Vicente fez pacto né? Antinupciais, pois é, porque eles deixam muito claro qual a forma que cada uma dessas partes que vai se unir deseja viver, para não haver frustração, para não haver erro, para não haver lesão a ninguém. Violência então mesmo, é importante, né? Violência também. No moral das pessoas. Quando eu posso dizer, não, eu não quero ter uma conta conjunta, eu quero que o dinheiro esteja na minha conta, embora eu possa combinar com você como a gente vai usar. Se o meu cônjuge entender que isso é falta de confiança nele ou na administração dele sobre essas finanças, está
está instalado um conflito, mas que não é um conflito real, porque o sentimento dela não é esse. Entendi. Da mulher não é esse. Né? Na cabeça dela, não precisa haver conta conjunta para se ter confiança. Afinal de contas, numa relação conjugal, se abre mão de tanta coisa, se aposta em tanta coisa mais importante, né? Por que toda essa restrição e toda essa polêmica só na questão financeira? Verdade. Então, você pode, inclusive... É realmente importante, né? Pois é, e aqui fazendo um paralelo apenas para a gente aproveitar esse gancho em relação à confiança, por exemplo, os casais que entendem que a relação precisa ser monogâmica, há uma confiança mútua, e um deles diz que pode prescindir, por exemplo, do cuidado de um preservativo numa relação íntima. E a mulher, por exemplo, pode dizer, não me sinto segura e eu acho que a gente precisa fazer uso para que eu me... E aí vem, você quer proteção, então você está desconfiando de mim, e gera uma polêmica em torno de algo que para um tem um efeito e um valor, para outro tem outro. Então a gente precisa entender qual é essa linguagem, essa comunicação, precisa haver muita eficiência, porque você pode entender uma postura minha como falta de confiança, e o outro você deve estar acostumado a ver isso, Eugênia, até nas questões societárias, né? Com certeza. Na administração de empresas, então, enfim... E quando a sociedade é justamente entre marido e mulher, né? Eu tenho uma relação de casamento e eu tenho uma relação societária. Falando em perfis, um pode sentir a necessidade de uma prestação de contas mais efetiva, Sim. mais organizada, mais corriqueira, mais frequente. O outro pode dizer, não, depois a gente vê, porque ele não tem essa necessidade desse controle. E aí um se sente machucado e pergunta, por que você quer esse controle com tanto afinco? Está desconfiando da minha administração, sabe? E aí começam os pequenos conflitos e que terminam aí em grandes consequências. Duda, eu também recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não via há muito tempo e esse tema mexeu com ela. Ela é uma médica, eu também não vou falar o nome dela, e ela disse o seguinte, Eugênia, eu tenho conta conjunta desde quando eu era noiva, assim que eu me formei em medicina. Casei e o meu esposo, ele é um gestor financeiro fantástico. Ele controla nos mínimos detalhes e a nossa conta é conjunta. Eu não tenho outra conta. Só que ele anota e avalia todos os gastos, todos os extratos do banco, extrato de cartão. E certa vez ela relatou que passou por uma situação extremamente desafiante. Ela comprou um presente para dar para ele no Dia dos Namorados. Eles aí já com vários anos de casado. Então pode ser que ele não tinha a expectativa de ganhar um presente no Dia dos Namorados. E ela comprou esse presente. Só que, tipo assim, o extrato chegou, né, para conta pagar no dia 5, ela já tinha comprado esse presente. Quando ele olhou o extrato e viu, disse assim, o que você comprou nessa loja? E ela não queria dizer, porque era um presente, era uma surpresa. E isso causou um mal-estar, até uma briga, porque ele queria, ou seja, o perfil dele, como você acabou de dizer, controlador, ele queria. Só que aí eu perguntei para ela, como é que ela se sentia nessa situação? E na verdade, ela se sente, tipo assim, ela fica chateada, mas para ela, ele gerencia muito melhor do que ela as finanças. Então é meio que uma zona de conforto. O conflito, ele é sanado justamente pela capacidade que ele tem e a segurança que passa para ela. E ela, tipo assim, isso aí passa, né? Quem sabe ela merecesse um prolabore alheia a essa administração dele para essas pequenas despesas corriqueiras do dia a dia. Exatamente, exatamente. Quem sabe isso solucionaria um impasse. Ela poderia se estabelecer um pequeno percentual para dar essa autonomia de despesas corriqueiras do dia a dia que não precisam passar por uma grande administração, uma grande gerência. E eu acho que isso evita conflitos, até porque nós sentimos uma necessidade de uma certa individualidade, não é individualismo.
Tá? Mas há uma esfera, né, de liberdade, de atuação, principalmente para quem é provedor. Isso. Se sentir, de repente, controlado por alguém sobre as suas finanças. Então, o importante é que se minimizem conflitos ao máximo. Essa alternativa dela de fazer uma reserva de uma pequena parcela, um pequeno percentual já para essas pequenas contas do dia a dia, com certeza possibilitariam que ela fizesse aí várias surpresas de amor para ele, sem que ele ficasse tão chateado desnecessariamente, né? Estava merecendo uma boa conversa de mostrar para ele quantos benefícios trariam. Justamente, não precisa ser 100% controlada as coisas. A gente tem que parar de querer tudo tão perfeito, né? Isso. Para que a necessidade de tanto controle, né? Então, Eugênia, o que eu vejo é o seguinte: existem mulheres que são muito realizadas num casamento sem ter independência financeira, e tem mulheres independentes financeiramente que não estão realizadas no casamento, porque há uma crença de que você precisa aliar as duas coisas. Você precisa ser independente primeiro, e aí depois você vai em busca de um relacionamento e vai firmar um casamento para garantir que, se alguma coisa der errado, você tem do que viver, você tem como se manter, e até para garantir que você possa cantar de galo, se você quiser, nessa relação. A maioria das mulheres não é orientada dessa forma. Procure sua independência e depois vá em busca de um casamento. Mas essa máxima não se aplica a todos os relacionamentos. Como eu falei, eu conheço mulheres que são muito bem relacionadas com o marido, não têm nenhuma forma de provisão financeira e estão muito realizadas pessoalmente como mãe, dona de casa e esposa. E tem aquela que realmente necessita trabalhar, que sente a necessidade de ser provedora, de poder contar com a sua independência financeira. E não tem o certo nem tem o errado. Cada casal tem uma dinâmica específica. E eles precisam conversar para ver qual é o ponto de convergência e de divergência nessa relação e nessa administração. Porque, Eugênia, existem conflitos familiares na abundância de dinheiro, e existem conflitos familiares na escassez do dinheiro. Então, não é o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não é o dinheiro em si. Creio eu que pelo menos 90% dos problemas aconteçam pela administração dele e não pelo dinheiro em si. Eu tenho uma pergunta, Duda. E quando é a mulher que ganha mais que o homem? Perfeito, eu ia trazer esse cenário. Pronto. Eu ia trazer esse cenário que eu coloquei mesmo, aqui. Né? Na minha família, eu tinha uma tia que ela era funcionária pública e ela recebia mais do que o marido dela, que na época trabalhava na TELP, na antiga TELP. E eram conflitos assim ferrenhos, porque o dinheiro está muito ligado também, na cabeça de algumas pessoas, a poder. E para o homem, esse poder é algo assim importante, muito importante para algumas mulheres também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a mulher que ganha mais dinheiro do que o homem? Por isso que eu te digo que eu gosto de voltar, Eugênia, sempre ao princípio e à premissa. Depende da forma com que o homem com quem essa mulher convive crê sobre o dinheiro. Se esse homem vincular o valor dele, a autoestima dele, ao capital, com certeza ele vai se sentir com a autoestima lá embaixo e ele vai procurar alguém inferior a ele para ser infiel à mulher dele diante da necessidade de se sentir superior a uma mulher. Olha aí, pessoal, tá vendo por que acontecem divórcios? Justamente por essa inabilidade. Então, eu volto a dizer, não é o dinheiro em si, é a dinâmica deste casal. Quais são as crenças sobre finanças que este homem tem e que esta mulher tem? Pode haver um cenário, Eugênia, em que a mulher seja a provedora do lar e ela tenha respeito, admiração por este homem e a questão financeira não venha a interferir. Mas se essa mulher, que é a provedora do lar, ela sentir a necessidade de manter a autoridade vinculada ao dinheiro dela,
certeza esse relacionamento vai ruir, porque esse homem não vai aguentar. Então, eu sempre vou estar repetindo aqui. Para continuar numa relação dessa, né? Aí você vem para as crenças. Se há aquela crença de que o homem é provedor, desde a era das cavernas, era o homem quem sai para garantir, né, a caça, o alimento, a mulher fica em casa, esse homem, se ele não for respeitado, se ele não for o provedor do lar, duas coisas podem acontecer: ou ele trai ou ele adoece. Nossa. Então, qual é a função? Que e eu venho né? insistindo nisso. Que é uma forma de estar em guerra. Ele está em guerra consigo. Isso. E aí, Eugênia, eu pensei aqui nos cenários. Existe um cenário em que o marido é o único provedor. E dependendo da forma como essa mulher crê sobre o dinheiro, como eu falei, se for o caso daquela mulher que é super realizada como mãe, como esposa, como dona de casa, tudo que ela quer é que o homem dela cresça financeiramente, porque a estabilidade da família provém dele. Sim. Há um cenário em que é a mulher a única provedora, e dependendo da forma como esse homem encara essa relação, né, ele pode dizer: eu sou um excelente pai, eu me disponho a cuidar da casa para que a minha mulher trabalhe, porque a oportunidade hoje é dela e ela hoje está há um campo aberto para ela que não está aberto para mim. Mas se essa mulher não conseguir admirar um homem que é apenas dono de casa, pai e companheiro dela, não vai adiante. E existe o caso em que ambos são provedores, e que ainda assim pode se estabelecer ou uma disputa ou uma junção de forças. Sabe aquela coisa de dizer: nós dois ganhamos mais ou menos igual, mas eu acho que mulher tem que pagar menos conta e que homem tem que pagar mais. E aí ele vai perguntar: de onde você tirou isso? Se os dois trabalham, se os dois ganham, vamos fazer proporcionalmente ao que cada um ganha? Não, mas a minha crença diz que o homem é o responsável pela manutenção do lar. Então, o que eu ganho é só meu. Eu já ouvi essa frase. O que você ganha é da família. Não é verdade? Então, assim, eu estou sempre repetindo, porque tem alguém que está entrando. Gente, vamos voltar sempre para a premissa maior. Qual é a minha intenção ao decidir me casar e até decidir me manter casada? Porque o desafio é diário. A cada dia eu preciso decidir me manter casada. Da mesma forma, qual é a função do dinheiro na minha vida? Eu estou disposta a partilhar o meu dinheiro, porque há também, Eugênia, aquela pessoa que usa o dinheiro como linguagem de amor para os outros e não para si mesma. Isso mesmo. Então ela é muito generosa com o outro, com o marido, com os filhos, mas ela não se permite usar esse dinheiro. Ela não administra esse dinheiro a favor dela. Isso. Então, aí vem outras questões de educação financeira, que não é bem o objetivo da nossa live. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: eu acho que quando existe a intenção de se unir a alguém, o menor valor de que a gente abre mão é o dinheiro. Porque a gente está apostando a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa liberdade, né? A nossa fé, a nossa paz, muitas vezes a nossa saúde, a nossa autonomia. Isso mesmo. A gente está oferecendo lealdade, a gente está oferecendo comunhão, a gente está oferecendo tanta coisa bonita que o dinheiro não pode vir a ser o único ponto de importância para se ser negociado. Então, na fase de namoro, abre bem os olhos para os defeitos, ou para o que não é defeito, mas o que você não concorda e que você não consegue transigir nem acordar. Depois que casa, começa a fechar os olhos para o que tem menos relevância. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Abre no namoro, fecha no casamento. Porque se você mantiver os dois bem abertos, certamente ou você desiste ou você prossegue infeliz. Ô Duda, tem pessoas que só sabem viver
no bom? Sim, com certeza. Com certeza. Porque isso é um grande com desafio, né? certeza. Quando a geladeira está cheia, as contas estão pagas, as viagens estão em dia, é muito, vamos dizer assim, ser bom no bom, manter um relacionamento em paz quando as coisas estão bem, é mais fácil, né? Agora, numa situação dessa, por exemplo, que nós estamos vivendo nesse momento, onde salários foram cortados, né? ou foram reduzidos, empresas fechadas ou reduziram o seu faturamento. Essa família, para viver em paz nesse momento, ela tem que trazer a premissa de que a família é o que há de mais importante. Sim. Porque mesmo que... né? Porque isso também serve com os filhos. Porque às vezes, principalmente o jovem, ele tem as necessidades dele e pode estar vendo tudo isso que está acontecendo como uma coisa sem muita, digamos assim, eu não queria que estivesse acontecendo. Então, como lidar com as diferentes formas de pensar quando a situação exige que todo mundo siga por um rumo? Eugênia, se eu trazer um fato curioso de um casamento que acabou pela falta de dinheiro, mas não pelo dinheiro em si. Sabe o que aconteceu? Um casal recém-casado e que entrou numa dificuldade financeira e precisaram abrir mão de festas, de viagens, de lazer e tiveram que conviver muito um com o outro em casa, sem distrações e sem companhias de amigos. E eles não suportaram essa convivência a dois. Um não suportou conviver com o outro, porque era um casal acostumado a curtir férias, curtir viagem, curtir lazer, balada. Ou seja, era uma junção de conveniência e vamos ser felizes viajando em festas. Eram quando você tira o dinheiro, diversão, né? Isso, quando se tirou o dinheiro, é dizer assim, não é que começou a surgir conflito pela falta de dinheiro, é que com a saída do dinheiro da cena, ficaram os dois apenas, e um não aguentou a companhia do outro. Ora, e por que aguentou por tanto